Aí temos uma pergunta que chegou também, acho que quando você estava comentando, Claudinha. Professoras, quando o hospital não segue, o que se pode fazer? É bem. Eu sei que é uma situação bem difícil, porque acaba que tem uma questão cultural, né? E o plano de gerenciamento de tecnologia, ele não é um processo que precisa só ficar no papel, né? O papel ele é a base para você seguir. Não adianta só ter um processo lindo, desenhado, bem descrito, se você não executa. E essa execução depende muito de todo o hospital. Você tem ali um plano de educação continuada, inclusive esse plano, ele precisa tocar e envolver todo mundo que de alguma forma executa ou está ali inserido dentro do plano. Mas, ao mesmo tempo, essa RDC, ela traz outras RDC juntamente com ela, que também são outras obrigatoriedades do hospital. Então, por exemplo, é o núcleo de segurança do paciente, né? Até para quem estava lá no Arquimedes on the Roads do Espírito Santo, a gente falou muito sobre a importância do núcleo de segurança, porque é um meio também da engenharia clínica mostrar o seu serviço. Eu acho que em relação ao núcleo de segurança do paciente, já existe uma exigência maior da vigilância sanitária. Então, talvez o caminho para começar a implementar o plano seja, por exemplo, via núcleo de segurança do paciente, né? Seja procurar quais são os comitês do hospital. Então, existe um comitê ou existe algum grupo que está decidindo pela aquisição de tecnologia, e daí você já vai abrindo os espaços, não precisa ser goela dentro, mas vai abrindo espaço através de demonstrar a importância de você ter esse documento e de ter essa execução. Não é fácil, não é simples, vai receber muito não, vai receber não tenho tempo para isso agora, mas a gente garante, né? Uma hora você consegue. Perfeito, Thay. Quer fazer uma contribuição também para essa pergunta? Complementando o que a Cláudia bem disse aí, primeiro a gente vai ser notificado em algum momento, né? Nós estamos falando de uma resolução e a Anvisa faz visitas periódicas ao hospital, vai cobrar por esse atendimento. E isso, claro, né, nos apoia aí claramente no momento de colocar. Mas como a Anvisa não tem braço suficiente para visitar todo mundo e fazer todas essas regulações, aí, verificar todas essas resoluções, se já estão em prática, é importante que a gente busque apoio, principalmente também, além dos comitês, com a direção do hospital, né? Mas como que eu vou conseguir esse apoio? Esse apoio ele tem que vir por meio de dados. As decisões da alta direção do hospital elas vão ser baseadas em dados. Então, hoje, o que eu tenho de evento adverso, né, correlacionado a equipamentos? O que eu tenho de parada de leito e lucro cessante, ou cancelamento de procedimentos cirúrgicos, ou demais procedimentos? O que eu tenho de atraso no meu pronto-socorro, porque eu não tenho leito liberado, ou porque um próprio equipamento ali de triagem, né, não está com funcionamento adequado. Então, linkar isso com a área assistencial, que foi o que a Cláudia disse, porque o núcleo de segurança do paciente é que vai fazer essa investigação, né, Claudinha? E aí, a gente tendo esse apoio, a gente consegue justificar essa necessidade, que nem deveria ser justificada por ser uma resolução, né? Mas é importante que a gente busque dados, sempre para justificar, e que atrele eles, eu falo muito isso, né? Em toda aula que a gente ministra, inclusive eu e Cláudia, muitas aí juntas, o engenheiro, ele precisa percorrer o processo, o procedimento e levar ao financeiro. Não existe engenheiro que não consiga concluir um processo num valor, num custo e num valor. O custo que ele vai ter para ser implementado e o valor que ele vai entregar. Se eu não levo isso, eu não consigo, de modo algum, eu nunca vi, eu nunca consegui, sem estes dados, uma aprovação da implementação de um projeto. Né? Então, eu tenho que falar, para implementar esse projeto vai custar tanto para eu ter um engenheiro, para eu ter um engenheiro periodicamente vindo me visitar, para eu ter uma equipe assim, assado, para eu implementar esses processos, e o valor que eu vou gerar é a tradução desse custo no que eu vou entregar para a instituição de benefício, né? E aí, falando do desfecho bom para o paciente, quem traz paciente é o médico. Então, se eu trago bons processos, uma tecnologia que funciona bem, eu deixo meu médico mais feliz e ele vai trabalhar melhor e vai querer estar nessa instituição e, consequentemente,
trazer mais pacientes. Então, indiretamente, nós estamos ligados à receita, tá? E o Lúcio Tadeu falou aqui como puxar os dados de forma menos operacional e mais ágil. A forma menos operacional e mais ágil que nós temos hoje é ter um bom sistema, um bom software de gestão de ativos, para que a gente possa, inclusive, ter um BI, né, que a gente chama, que é para que a gente tenha os KPIs, os indicadores, em tempo real. Então, eu abri uma ordem de serviço, lá no meu BI já pinga, opa, mais uma aberta, quantas pendentes, quantas fechadas. Nós estamos num momento em que a gente não pode mais ter dados em Excel, né? A gente precisa de rastreabilidade, isso vai embora, né? E aí o Lúcio colocou aí pouco budget. Tem inúmeras opções no mercado. Eu sou muito fã da Arquimedes, estamos aqui falando da Arquimedes, eu, inclusive, os represento, e eles têm um custo muito viável, né? Já trabalho com eles há muitos anos, então eu super recomendo aí a própria Arquimedes, tá? Mas existem, claro, inúmeras opções no mercado, você vai buscar aquela que melhor se adequa ao seu orçamento. Mas sem sistema, talvez a Cláudia tenha uma opinião diferente, possa contribuir melhor. Eu hoje não consigo visualizar uma engenharia clínica que vá ter dados, né, de uma forma mais ágil, menos operacional, sem um software de gestão. Cláudia, se quiser complementar, fique à vontade. Os dados precisam existir. Hoje ainda é possível fazer no Excel, mas a questão é que isso vai demandar muito tempo, né? E a gente sabe que se a gente está no ponto de uma engenharia clínica que não tem orçamento, que ainda não é visto de forma estratégica, há uma tendência de acúmulos de função ali dentro daquela engenharia clínica, né? Então, assim, não é impossível. Hoje em dia tem muita plataforma aberta, tem IA. O melhor do mundo, o mais ideal é, de fato, já ter uma solução otimizada, porque você não vai ter o trabalho de precisar desenvolver, você tem a segurança de onde que esses dados vão estar sendo armazenados, mas talvez um primeiro passo é, de fato, usar, saber programar, saber mexer no Excel, saber fazer uma plotagem, porque é importante também como que você vai levar esses dados. É muito diferente você levar um dashboard bonito, com os dados compilados, e já com essa análise, do que você simplesmente levar vários dados soltos que na hora o diretor ele não vai saber nem para onde olhar. E eu acho que um ponto também importante assim, para a discussão, que acaba que o plano de gerenciamento de tecnologia acaba sendo uma ferramenta. A Thaís trouxe um ponto interessante, que é a questão do valor e a questão do custo. Muito dos planejamentos que acontecem não consideram depois os custos que vocês vão ter ali ao longo da vida útil do equipamento. Então, eu vejo que muitas das reclamações dos colegas a gente fez aquisição de equipamento e o hospital não quer comprar o kit, não quer firmar um contrato, quer fechar com uma empresa que eu entendo que não é qualificada. Então, acaba que esses custos de pós-venda também precisam estar inseridos ali na etapa do planejamento, para o hospital não ser pego de surpresa, a direção, a gestão financeira. Então, esse é um exemplo da gestão de dados que precisa ser inserida ali desde da etapa da aquisição, porque o hospital vai saber, olha, eu estou comprando equipamento, mas essa tecnologia vai ter um custo de troca de peça, vai ter um insumo, eu vou precisar de um espaço maior para poder armazenar o equipamento, que aí entra até RDC 50, né, João?